Hoje nós recebemos uma pergunta de uma pessoa que faz parte da Rede Luz. E ela está pedindo se nós podemos esclarecer. Diz que desde criança que ela tem contato com um ser de luz que aparece de forma bastante andrógena, com um rosto resplandecente. E ele sempre, quando aparece, permanece em silêncio, emanando paz, poder e uma energia indescritível. E ela também tem com certa frequência a visão de um livro grande e imponente, ao qual por muito tempo ela tentava abrir para ler, mas não conseguia. Até que a uma certa altura ela conseguiu abri-lo. E ele estava redigido com letras que não eram convencionais. Eram umas letras que pareciam símbolos e eram douradas. E ela gostaria de saber o que isto significa. Bem, se isto era uma visão que você tinha desde criança, com esse ser de luz que lhe aparece, isso pode ser um instrutor interno que a acompanha há muito tempo. Porque uma criança ver isto, evidentemente, é alguém que acompanhava desde vidas anteriores. E o fato de você ter visto o livro, um livro nessas condições, com letras que não eram condicionais, mas pareciam símbolos, isto pode ser o livro da sua vida. Isso pode ser o livro do karma. Todos nós temos, não, um livro simbólico, o livro do karma, onde estão anotadas as coisas. E diante disso, já que você pergunta como proceder, eu acho que diante disto você tem que agradecer por estar tendo esses sonhos, essas visões. Agora, ela diz que um dia que ela perguntou o que significava aquilo, ela ouviu uma voz direta que disse: apóstolo, nada mais. E ela não sabe como se posicionar diante de tudo isto. Então, evidentemente, você está sendo instruída, não? Está sendo instruída dentro das possibilidades dos seus raios, da sua energia, né? E o importante aqui é que tenham pronunciado a palavra apóstolo. E talvez isso tudo esteja querendo impulsioná-la, esteja querendo dizer a você que você deve ir servir. Ser um apóstolo é fazer um serviço, é viver a instrução que a gente recebe de um determinado instrutor. Então, o instrutor você já tem, e que o vê desde criança. E agora, com a idade que você tem, você ouve apóstolo, quer dizer que você deve entrar no apostolado. Você deve começar a viver as coisas que você está aprendendo, ou que você aprendeu, e viver isso. Agora, você diz que tem outros compromissos materiais que não pode deixar, e como faz para ser um apóstolo, não? Bem, os seus compromissos materiais você tem que ir adaptando. E a gente consegue adaptar os compromissos materiais fazendo uma vida cada vez mais simples. Você procure viver com simplicidade, que é para toda esta parte interna da sua vida poder realçar.
E se você está sendo convidada para ser um apóstolo, provavelmente, se você simplificar ao máximo a sua vida, de repente você poderá ficar livre de alguns compromissos materiais que hoje a impediriam, não é, de prestar esses serviços. E uma pessoa pergunta: como saber se estou pronto para o celibato? Bem, você imagine que um dia você fará parte de uma civilização superior. Porque esta nossa civilização não é uma civilização superior. Isto é uma civilização que está num planeta laboratório, um planeta que ainda não é sacro, e, portanto, o celibato é algo um pouco raro de se encontrar. O celibato físico é mais simples e há muitas pessoas que conseguem ser celibatárias fisicamente. Mas o celibato não é só físico. O celibato principal é o mental. De forma que você precisa treinar isso, ir treinando, ir se pondo à prova, e aí você vai ver se você está mais ou menos pronto. Mas para saber se está mais ou menos pronto, precisa assumir e praticar, sabendo desde o início que não adianta só o celibato físico. É preciso principalmente o mental, porque é o mental que conduz as coisas no plano físico. E uma pessoa está pedindo uma ajuda porque para ela é muito difícil explicar, argumentar com a família, com os amigos, o amor que ela sente pelas entidades espirituais. E ela cita que parece que na casa dela não tem a mesma tendência, a família não tem a mesma tendência. E ela não sabe como explicar esse amor que ela tem pela Virgem Maria e outros santos instrutores que ela tem conhecido através das aparições. Bem, eu acho que você não tem que explicar estas coisas. Você, no seu meio ambiente, tem que se dirigir e tem que explicar alguma coisa àqueles que estão abertos. Mas você não tem que explicar e argumentar com seus amigos ou com seus parentes por que você tem essa inclinação, por que você tem essa devoção aos instrutores e a esses instrutores que você cita aqui. De forma que você não tem que dar explicação sobre isso. Você tem que responder ao que eles perguntarem. E com muito cuidado, porque tem que respeitar o ponto evolutivo deles, não é? E você ainda pergunta o seguinte, que os seus parentes, não é, citam os versículos 4 e 5 do capítulo 20 do Êxodo, na Bíblia, onde se diz que não devemos cultuar imagens, não devemos cultuar figuras, etc. Bem, eu sugiro que você mostre à sua família uma edição da Bíblia Sagrada, da Edições Paulinas, está na 34 edição. Esta edição já tirou 34 cópias. E na página 96, no rodapé, você lê o seguinte, que isso numa Bíblia oficial, não? E aqui, esta Bíblia explica que antigamente, na época bíblica, se dizia que não se devia cultuar imagens, não devia ter retratos, estas coisas, porque naquela época a idolatria do povo
era muito mais forte do que é hoje. Então, naquele tempo, a Bíblia trazia muito essas coisas e as edições de hoje dizem que explicam por quê. Hoje não há tanto mais este perigo. E naquela Bíblia que eu estou lhe citando, se diz que hoje não existe mais este perigo, porque é permitido o uso de imagens e o uso de figuras, porque nós estamos necessitando de apoio para aquilo que se chama de culto exterior. De forma que isso é uma ajuda, não é que você vá depender das imagens ou idolatrar as imagens. Aquilo é uma ajuda para você ter a sua parte exterior do seu culto. E tudo depende da sua atitude, depende da sua intenção ali, e não da imagem que está diante de você. Porque a imagem é um apoio à sua oração externa, é um apoio à sua contemplação. A oração, a imagem é um apoio para o seu trabalho externo. Mas interiormente você não está adorando a imagem. Você está usando a imagem para contemplar, mas não está adorando a imagem. Você está se dirigindo àquilo que está além da imagem. E aquela imagem ou aquela estátua, aquilo está te ajudando a fazer isso, a se organizar exteriormente. De forma que é bem diferente da época da Bíblia, onde, como você sabe, se adorava até o bezerro de ouro. De forma que hoje é completamente diferente, e tudo isso é um apoio para o seu trabalho, para a sua liturgia externa. E aqui diz que outra pessoa diz que no pensamento do dia está escrito que devemos lidar corretamente com os bens materiais e que isto é uma prova tão sutil quanto de não lidar com eles. Enfim, os bens materiais são uma prova sutil para nós todos, não é? Porque o que significa, ela pergunta, lidar corretamente com os bens materiais? Porque você encarnado, vivendo no mundo físico, você tem que lidar com bens materiais. Você tem que lidar com coisas materiais, com objetos, com dinheiro, com tudo isso. E o que seria lidar corretamente com isso? Eu acho que primeiro seria usar os bens materiais sem ter sentido de posse sobre eles. Porque mesmo que você disponha de bens materiais, você pode dispor deles, usá-los e não ter sentido de posse. Não são os bens materiais que atrapalham o caminho. É o senso de posse, é você se sentir dona, isso sim. E o segundo ponto é que diante dos bens materiais, além de não ter sentido de posse, você deve usá-los sem abusar deles, isto é, usá-los estritamente necessário, o que for estritamente necessário. Se você usa um bem material um pouco mais do que é necessário, daí por diante já está havendo um desequilíbrio. Então, diante dos bens materiais, a gente não deve ter nenhum sentido de posse, né? Aquilo está passando por nós, aquilo está transitando na nossa vida, não é nosso, né? Aquilo faz parte da matéria, dos bens da matéria, faz parte dos objetos mecânicos, da vida, etc. E além disso, sem se sentir dono de coisa alguma, você teria que não abusar e usar estritamente necessário. E se por acaso você usa o necessário e ainda sobra, o mais correto é você encaminhar aqueles bens materiais para quem precisa deles, para quem não está na mesma situação de você, de tê-los. Então você encaminha aquilo que você deixa de abusar dele. Você usa o necessário e encaminha para quem não tem o que está além daquilo.
E outra pessoa está perguntando como devemos nos comportar, vou usar as palavras dela, como devemos nos comportar perante a indecência, a desonestidade, a corrupção e a ineficiência que tomou conta da coisa pública política no nosso país. Bem, você tem que observar isso com toda a neutralidade, não é? Observar, e se você está vendo tudo isso, desonestidade, corrupção, indecência, ineficiência, não é? Você tem que olhar isto tudo com neutralidade e orar para isto tudo. Orar e oferecer essas orações para isso tudo. Porque se você se envolve, se você julga isso que você está observando, inclusive o seu julgamento está reforçando tudo isso. E para que você possa observar sem reforçar, simplesmente observar, para você se posicionar diante disso, quer dizer, não colaborar com isso, para começar, você precisa não se envolver com essa sua observação. Não se envolver, porque qualquer envolvimento vai dar força para isso. Qualquer envolvimento vai reforçar isso tudo que você está assistindo. Enfim, você tem que observar tudo isso sem julgamento. Não seguir estas coisas, né? E não reforçar com nenhuma reação. Gostaria esta pessoa de saber se o som das trombetas do céu seriam eles um alerta para os tempos finais? Porque ela ouve sons no céu e ela está perguntando que relação tem isso com o som das trombetas na Bíblia e em outras citações. Bem, quando a Bíblia anuncia sons de trombeta e quando se usa isso simbolicamente, a Bíblia está anunciando eventualmente as dores celestiais do juízo final. As trombetas são um pouco ligadas ao juízo. E as trombetas também, simbolicamente, simboliza o instrumento que os guerreiros usam para anunciar a sua fama, a sua glória. Isso as pessoas muito importantes de antigamente, não é? Usavam as trombetas também para demonstrar a sua fama e a sua importância. Isso tudo é simbólico. Agora, quando se fala disso na Bíblia, está se falando sim a respeito do juízo. Está chamando a nossa atenção para o juízo. Que, aliás, o juízo, desta vez, é um juízo menor. Apesar de tudo o que está sendo esperado, ainda é um juízo menor. E as trombetas estão anunciando isso para nós. E uma pessoa está dizendo que como faço para ter conexão com a minha missão de vida? Como faço para me entregar ao serviço planetário? Bem, porque ao longo dos anos, ela se formou em yoga, se formou em psicologia social, se formou em meditação indiana e se realiza cursos de yoga. Mas agora ela está sentindo que não acontece mais. Ela não está podendo nem organizar uma turma para fazer isto. Então ela quer saber o que está se passando com ela. E ela está tendo muitos obstáculos econômicos que estão impedindo o seu bem-estar. Bem,
Evidentemente, você praticou isso tudo até agora, você se tornou professora disso, né? E agora está tendo dificuldades sem poder sequer montar uma turma. Isto quer dizer que talvez seja um momento de você mudar de sistema. Você vai começar um novo ciclo agora. Então, tudo isso que você fez, nesse ciclo você aprendeu todas essas coisas, você se formou nisso, você ensinou, mas agora você muda de ciclo. Porque se você não tem coragem de mudar de ciclo, se você não tem coragem de ser muito grata a tudo que você aprendeu, a tudo que você viveu, mas agora chegou o momento de fazer outra coisa, se você tem coragem de fazer isso, você vai ver que aí deve se abrir um novo caminho para você. Mas ela diz que está orando muito para receber ajuda. Veja, aqui não tem que orar para receber ajuda porque uma coisa não está dando certo. Você tem que orar para que te seja mostrado qual é o teu caminho atual. Não orar para que tenha alunos de yoga. Você tem que orar para que seja mostrado qual é o caminho atual. Porque se você está mudando de etapa, se você está mudando de ciclo na sua vida, você não tem que orar para aquilo continuar. Porque isso é um contraste. Você tem que orar para que fique claro o que você deve fazer daqui por diante. Não é? E acho que o seu primeiro passo deve mudar um pouco de intenção com essas orações. E se isto vai representar para você uma mudança muito grande, se você não se sente bem de fazer esta renúncia de tudo aquilo que você fez até hoje para fazer uma coisa nova, você faça um retiro. Faça um retiro e durante esse retiro você procure ficar bastante concentrada, você procure orar e durante o retiro certamente acontecerá alguma coisa dentro de você e você estará numa outra situação. Mas isto de nós mudarmos completamente na mesma encarnação, isso é muito bom, porque se você não encontrar a forma de mudar tudo completamente, significa que você tem que desencarnar e ter uma outra encarnação para fazer um outro tipo de vida. Agora, a pessoa que compreende isso e a pessoa que já trabalhou o desapego, como você deve ter trabalhado, né, estudando tudo isso, você diz que estudou a Bailey, estudou Helena Blavatsky, então você já deve saber qual é o valor do desapego. E aí você não precisa desencarnar para reencarnar fazendo outras coisas. Você na mesma encarnação muda tudo. Você economiza uma encarnação. O que é muito importante hoje, porque hoje tudo está acontecendo de uma forma muito rápida. E pessoas que não são capazes de dar uma grande virada na mesma vida, não sei se vai haver possibilidade de reencarnação tão cedo para certas pessoas. Então é preciso coragem e na mesma vida mudar tudo. Porque aí você, na mesma encarnação, dá muitos passos. Eu estou falando nesse sentido porque você está preparada, você é professora disso, então precisa lembrar que mudando tudo na mesma vida, você está praticamente economizando uma outra encarnação. Aqui uma pessoa está perguntando: é certo afirmar que devemos aprender a esquecer a nossa origem? Não, é o contrário. Você teria que pedir a graça de saber qual é a sua origem. Isso é uma graça que a gente tem. Se você fica sabendo a sua origem quer dizer de que mundo você veio antes de chegar à Terra, de que planeta você veio, de que nível você veio. Isso quer saber a sua origem. Isso é uma graça. Quem sabe isso foi agraciado. E aí você ficar sabendo a sua origem é muito importante, porque muitas coisas ficam explicadas para você depois disso.
E ela disse: é certo também dizer que temos o amor dentro de cada um de nós em estado latente? Sim, em um certo sentido, sim. Porque o amor que a gente conhece aqui na Terra e esse tipo de amor que a gente usa aqui na Terra, isto é um amor terrestre. Isto é o amor próprio da energia, inclusive, deste planeta. E o amor não é só terrestre, não é só esse aspecto terrestre do amor. Esse amor possessivo, esse amor que é controlador, isso tudo é amor terrestre, não é? Esse amor humano. E claro, se você tem essa graça de saber a sua origem, você com isso vai ter mais facilidade para encontrar dentro da sua essência um outro tipo de amor, uma energia de outro grau, uma energia de outra sutileza dentro de você. Mas isso é toda uma formação que eu vejo que você está buscando, não é? E que está pedindo ajuda. Bem, o que se pode dizer aqui é que você pegue o Novo Testamento e leia no Novo Testamento as parábolas que estão no Evangelho. Nas parábolas e em certas passagens da vida de Jesus, descritas ali, aquelas parábolas, você vai ali encontrar um amor diferente. Você vai ali encontrar a orientação para conhecer um amor diferente. Porque lá no Novo Testamento, certos personagens como Jesus, Maria, ali esses personagens emitem um amor diferente. E é lendo essas parábolas e lendo aquilo que Jesus vivia naquelas parábolas, você vai ver na prática o que significa esse amor que em todos nós está um pouco internalizado, não tem vindo ainda à superfície. Na hora que esse amor emergir em muitos de nós, aí sim, posso dizer que a vida na superfície da Terra vai mudar. Mas o nosso grau de amor, ou a nossa forma de amar, é uma forma que não é a mesma de certos acontecimentos como são mostrados nas parábolas. Então você lendo aquilo, você vai ter uma impressão melhor sobre isso. E a energia das parábolas vai ajudar você. E ela diz: como construir na matéria a evolução e o futuro? Bom, primeiro, nós estamos em contato com a matéria, não é para nos tornarmos materialistas. Nós estamos em contato com a matéria quando estamos encarnados. E como estamos desencarnados também, temos contato com a matéria astral, com a matéria mental, tudo isso é matéria. Então, você tem que considerar a matéria algo a ser aperfeiçoado. Então, todos os seus contatos materiais, toda a sua vida material existe para, no vivê-la, você ir aperfeiçoando a matéria. Agora, você vai aperfeiçoando a matéria se purificando, não é se autocontrolando. Você vai fazer um trabalho sobre o seu aspecto material. E aí você estará contribuindo para a matéria se aperfeiçoar. Porque se você, em contato com a matéria, degrada a matéria, ou deixa a matéria cada vez mais densa, você não está colaborando nisso. Então você não está preparando realmente um futuro. Porque o futuro nosso e o futuro do planeta é se tornar muito mais sutil. Porque se nós não tratamos a matéria de uma forma sutil, nós não podemos conhecer os outros níveis da matéria. Porque a matéria tem vários níveis. Nós temos desde a matéria física, não é? Depois temos a matéria astral, temos a matéria mental,
temos a matéria do mental superior, temos o corpo de luz, que é um tipo de matéria muito sutil, que não podemos imaginar a sutileza dele. Depois temos a matéria anímica, a matéria monádica, tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria em diferentes graus. De forma que você está diante desta evolução, é quando você procura aperfeiçoar tudo isso. Comece por aperfeiçoar as coisas aqui no plano físico, não é? Se você tem uma roupa, se você tem um corpo, se você tem uma casa, procure manter isto limpo, manter isto com a maior vibração possível. Você está trabalhando a matéria com tudo isso. E depois o seu ser interior irá conduzindo você para os outros planos materiais, onde você vai fazer esse trabalho interiormente. E aqui uma pessoa está perguntando o que nós queremos dizer com o termo almas que se desintegram. Como é que uma alma pode se desintegrar? Se nós estávamos referindo a pessoas idosas, não tem nada a ver com idade física isto, não tem nada a ver com idade física. A nossa alma é um núcleo nosso que é muito menos físico do que o corpo, muito menos físico. Então a alma é um núcleo muito mais sutil. E quando se diz que uma alma pode se desintegrar, é quando ela perde o contato com o espírito. Porque alma e espírito são duas coisas muito ligadas, não? Muito ligadas. Nossa alma tem suas ligações com o nosso espírito. E nosso espírito, através da nossa alma, pode nos guiar. Então, não tem nada a ver com idade física isto. Tem que ver com uma certa evolução, não é? Tem a ver com uma certa evolução. À medida que você vai sendo capaz de renunciar às coisas da matéria densa, você vai começando a perceber um outro nível. E esta alma, que também é matéria, muito mais sutil, quando ela perde o contato com o espírito, ou quando o espírito corta o contato com ela, o que pode acontecer em casos muito graves, esta alma não tem o seu alimento interno, porque o alimento interno vem do espírito, o alimento dela vem do espírito. E aí, se o espírito corta, o destino dela é se desintegrar. Se desintegrar porque a alma tem seus átomos. São átomos inconcebíveis para os nossos laboratórios. Nenhum laboratório pode ver os átomos da nossa alma. Mas a nossa alma tem seus átomos. E ela se desintegra se há um corte com o espírito. Mas isto só acontece em casos raros e em casos muito graves. Casos muito graves. Porque antes de uma alma se desintegrar, tem muitos recursos ainda para conduzi-la ainda e esperando-se que um dia ela refaça o contato com esse nível superior. Mas nos planos internos, há muitos curadores que cuidam disso. Curadores e outros instrutores que nos planos internos se dedicam a isto. E aqui uma pessoa diz que ficou muito surpresa quando soube que no século IV a Igreja Católica retirou a encarnação da sua doutrina, a reencarnação. Que até o século IV o catolicismo acreditava na reencarnação e no século IV foi retirado. Foi retirado porque os teólogos entenderam, ou perceberam, que com a reencarnação as pessoas iam sempre deixando para a vida seguinte as coisas que tinham que se transformar. Então, acreditando na reencarnação, naquela época, a igreja pensou que a pessoa não ia resolver os seus problemas, os seus assuntos, ia deixar para a próxima vida, por causa dos seus apegos. E que ela ouviu falar que depois disso,
que a hierarquia não reprovou isto. E por que a hierarquia não reprovou? A hierarquia não reprovou porque, além da Igreja Católica, o ensinamento da reencarnação ressurgiu. De forma que isso é uma questão que a hierarquia não vai impedir, porque se a Igreja tinha essa intenção de retirar a reencarnação, porque as pessoas iam deixar para a próxima vida as coisas que deviam fazer agora, a hierarquia não é que aceitou isso, porque a hierarquia nunca diz que reencarnação não existe. A hierarquia continuou o ensinamento correto, o ensinamento completo, paralelamente a este, e tanto é útil uma pessoa não acreditar na reencarnação e fazer tudo o que é possível agora, quanto pode ser útil acreditar na reencarnação, desde que se faça o que se deve fazer agora e não deixar para a vida seguinte. Mas isso é um assunto um pouco mais complexo do que se está expondo aqui. E isso subentende um estudo um pouco mais aprofundado. E que, se houver outras perguntas a respeito disso, nós vamos podendo desenvolvê-lo um pouco. Você não fique surpresa, porque a hierarquia não concordou com isso. A hierarquia simplesmente deixou isso acontecer na igreja e, por outro lado, deu a instrução correta para aqueles que estavam preparados para recebê-la. Uma pessoa está dizendo que cada vez que ela escuta a instrução sobre o perdão, que ela poderia chegar a perdoar os outros, mas que quando ela pensa que tem que perdoar a si mesma, que ela tem muita dificuldade e que ela não sabe como vai fazer para perdoar a si mesma. Bem, então, se você vai atender a esta orientação, se você vai entrar no trabalho do perdão, então prossiga perdoando os outros. Porque quando você perdoar muita coisa, você vai estar mais liberada para começar a perdoar a si mesma. Então, se você não consegue perdoar a si mesma, não se preocupe. Você vai perdoando tudo que você tem que perdoar, que vem dos outros, de fora, da vida, tudo isso que você está dizendo aqui. Você aplique o perdão em todas as outras coisas, que um dia você vai chegar à conclusão e vai ter a capacidade de perdoar a si mesma. E uma pessoa pergunta: qual é a intenção de Deus de criar uma humanidade que se autodestrói, que se perde, que se nega e precisa de tanto trabalho para ser resgatada? Como é que Deus cria uma humanidade assim? Não. Esta não foi a idade de Deus e não foi assim que ele criou a humanidade. Ele criou a humanidade dentro de um certo padrão. E foi a humanidade que foi desvirtuando este padrão. A humanidade não foi criada assim como é. A humanidade iniciou dentro de um certo padrão. As essências vieram com um certo padrão. E foi a própria humanidade, à medida que foi tendo livre-arbítrio, foi que desvirtuou tudo. E assim entrou pelo caminho da autodestruição. E claro que hoje é preciso resgatar a humanidade. Mas isso não foi ideia da criação. E claro que se nós podemos usar as palavras que você usa e no nível que você está colocando o assunto, claro que hoje existem muitos emissários de Deus que estão buscando resgatar a humanidade, como nós sabemos, não? E Deus aguarda que ela se dê conta e que retome a sua ideia e que retome o seu padrão correto. E todos nós acreditamos nisso. Acreditamos que a humanidade poderá ser resgatada, não é? E que poderá retomar
o padrão que foi criado para ela, que ela mesma desvirtuou. Aquela história de Adão e Eva no começo da Bíblia fala mais isso. Você não leu lá que a coisa era um paraíso? Pois é, o paraíso era a ideia de Deus. E o que eles fizeram do paraíso foi isso que está aí. Está ali simbolicamente narrado. E aqui uma pessoa disse que ela ouviu certa vez numa partilha orientação para se deixar de usar celular. Não, não foi isso que aconteceu nas partilhas. Nas partilhas, nós dissemos que os celulares são coisas que só se deve usar em último caso, e se a gente não tem outra forma de comunicação e se tiver que usar celular, que você use o mínimo possível necessário. Num celular, por exemplo, você não vai ter uma conversa que você tinha no telefone. Ou não vai num celular ter uma conversa como você teria aqui diante da pessoa. Você sabendo que o celular é tão maléfico, digamos assim, porque ele destrói certas coisas no seu cérebro. Então ali nós sabemos disso. Então nós temos que usá-lo, porque esta civilização, no caminho da autodestruição, criou o celular e deu a esse objeto uma utilidade, em alguns casos, quase indispensável. Então você tem que pegar isto e usar o mínimo necessário. Sempre que precisar usar, usa o mínimo rapidamente, o menos possível, é isto que se diz. Mas não que não se deve usar. E Muriel, nosso instrutor, nos avisou que o uso do celular deve ser muito restrito e o menos possível. Celular não é uma pessoa para você manter uma conversação. Você tem que no celular falar o mínimo indispensável, usar para aquilo desta forma. E se você não abusar, e se você não sair desta linha, você vai ter uma autodefesa contra as ondas que ele emite para o seu cérebro e para suas células. Então você vai ter uma defesa especial, porque dentro de você tem núcleos internos muito poderosos que estão em outros planos e que podem restaurar, se quiserem, o uso de um celular bem usado. Agora, o uso do celular usado indiscriminadamente, aí não sei se você vai ter a mesma autodefesa. Porque a autodefesa extra, a autodefesa que vem para evitar que a gente dê certos passos, essa autodefesa especial acontece quando você está numa determinada linha de obediência à instrução que recebeu. Uma pessoa que é jovem, tem 25 anos, escreve livros e ultimamente ela está um pouco confusa e não sabe se deve continuar como escritora, que é uma escritora conhecida, ou o que ela deve fazer. Então, você faça um retiro, ore, mas faça um retiro mesmo, não levando para o retiro as suas preocupações e nem as suas ligações, nada. Você faça um retiro realmente apartado. E entre em retiro também mentalmente ali. E peça a luz sobre esse assunto. Porque se você escreveu tantos livros, tem prática de escrita, pode ser que você possa fazer alguma coisa útil. Você está em crise como escritora, porque talvez tenha que mudar de energia nessa sua profissão. Mas se tiver que ter outra profissão, como você está aqui na dúvida, você nesse retiro poderá ter uma luz a respeito disso. E ela mesma, que tem todo um processo interior em andamento, ouviu uma voz que dizia:
que a voz dizia a ela que ela está levando a mediunidade na brincadeira, que ela não está levando a sério a sua própria mediunidade. Olha, você tem que se disciplinar e, se não pode deixar de usar a mediunidade, ter paciência para ter um outro tipo de contato, você se discipline, você tenha uma disciplina toda especial, não é? E procure ao mesmo tempo assumir algum serviço de caridade ou algum serviço social de bem para os outros. Quer dizer, você não vai deixar de ser escritora, você vai interromper um pouco isto, não é? E vai colocar a sua energia numa outra coisa. Mas não numa outra coisa indiferente, não. Você vai colocar a sua energia em ajudar as pessoas, em ajudar as outras pessoas. E você tem um ambiente, como diz aqui, de pessoas religiosas em volta de você, você vai interromper por enquanto a sua posição de escritora e vai se colocar ajudando os outros. E vai fazer um serviço social no qual você tenha confiança. E aí você vai se esclarecer com respeito a isso. Porque mediunidade é uma coisa que existe, não é? E só que não é uma coisa que você possa controlar completamente. Em um contato interno, você tem mais clareza, pode ter mais clareza de que com que você está contatando. E num contato interno, você pode também eventualmente não querer aquele contato. E se o contato for verdadeiro, ninguém vai perseguir você porque você não quer mais contato. Você pede, não quer mais contato, os que canalizam coisas de você não vão te perseguir, vão deixar você fazer a sua experiência, o que na mediunidade pode não acontecer. Então você põe isso tudo à prova e depois aguarde com paciência que as coisas vão se esclarecer. Aqui uma pessoa diz que vive só fazendo trabalho, serviço com os animais e que ela tem cachorros com ela e esses cachorros estão sempre doentes e 2 deles, que eram os mais ligados a ela, desencarnaram e um cachorro ficou cego. E ela está querendo compreender um pouco isto, compreender um pouco o que está acontecendo. Se as doenças que os cães dela tiveram, se essas doenças, o que significaram? Porque ela sempre os tratou muito bem. Olhe, há doenças nos cães que se originam no ambiente e eles absorvem aquelas doenças, eles transmutam aquela doença a serviço dos seus tutores. Então você pode ter um cão em casa e ele tem uma sensibilidade animal que é muito mais à flor da pele do que a sua. Porque a sua sensibilidade está se tornando uma sensibilidade mais mental e espiritual. Ao passo que o animal tem uma sensibilidade mais material. E ele muitas vezes fica doente porque ele fica, por amor a você, absorvendo tudo que tem dentro da casa, absorvendo inclusive aquilo que são seus males. E aí um cão pode assumir esse papel. Mas há também a possibilidade deles estarem transmutando os males de todo o reino animal. Então não é porque um cão está na sua casa que ele fica doente que está transmutando coisas suas. Precisa ver isso internamente, o que está se passando. Não é a mente que vai dizer isto. Porque um cão, se é evoluído e se tem o físico adequado para isso, ele pode estar transmutando os males de todo o reino animal. Todo o reino animal tem muito que transmutar.
E a alma desse reino, que é uma alma muito consciente, que nós desconhecemos, nem sabemos o que é, mas o reino animal tem uma alma, a vida animal. A vida animal é uma vida consciente. Então pode repartir entre aqueles animais que são mais chegados ao homem, pode repartir uma parte daquilo que o reino animal tem que transmutar. Então você continue tratando seus animais com o amor que você sempre tratou e não fique querendo compreender o que acontece nesse campo. Porque tanto ele pode estar transmutando coisas suas, como pode estar transmutando coisas de todo o reino animal, a parte dele. Porque ela ficou muito impressionada porque os dois cães ficaram cegos. E ela acha que eles transmutaram coisas que ela iria ficar cega. Não, não quer dizer isso. Não põe essas coisas na cabeça, porque a gente só pode chegar a uma conclusão dessa se houver uma visão confirmada e não coisas que a mente diz. Porque isso são assuntos completamente misteriosos. O campo da transmutação é muito misterioso. Não se deve especular sobre isso. Se dois cães seus ficaram cegos, é sinal que eles estão transmutando alguma coisa. Mas não precisa ser coisa sua. Você continue tratando os seus animais da mesma forma, não tema quando eles desencarnarem, porque você dá a entender que eles estão no fim. Quando eles desencarnarem, não tenha medo de ter outros animais, você se ponha na situação correta. Tenha uma postura espiritual e científica e continue fazendo o seu trabalho. E depois aqui você peça nas suas orações para ser, se possível, informada, que o seu comportamento seja guiado, mas não interrompa o serviço que você está fazendo por causa desses casos. Uma pessoa gostaria de saber se os barulhos altos vindo do céu estão relacionados com o quê? Qual é a origem desses ruídos? Bem, não são todas as pessoas que percebem os ruídos que estão no espaço, não? Porque há barulhos no espaço, há ruídos que se originam nos movimentos de certos artefatos que são emitidos por pesquisadores. Então há satélites, há objetos lançados no espaço, que são pesquisas. E claro que isso, entrando em atrito com o espaço, faz um ruído que nem todos escutam, né? Mas que você está escutando isto, é sinal que você tem uma sensibilidade voltada para isso. E isso podem ser ruídos que fazem parte de experiências científicas, né? E ou então são ressonâncias de objetos voadores terrestres. Aviões, tudo isso formam um ruído que depois se alastra e pessoas sensíveis escutam como se fossem coisas muito mais ocultas. E quanto aos objetos extraterrestres que rodeiam a Terra, que estão a serviço na Terra, todos eles são absolutamente silenciosos. De forma que os ruídos que você ouve no céu não são desses objetos, porque esses objetos são silenciosos, são coisas aqui da Terra mesmo. Uma pessoa, durante uma aparição de Cristo na maratona da Divina Misericórdia, teve uma visão. Nessa visão, ela via tudo dentro de uma luz violeta. E dentro dessa luz violeta havia alguns círculos. E dentro de cada círculo havia
a figura de bichos hediondos. E ela não está sabendo como compreender isto. Veja, a luz violeta era a energia que estava ali, purificando as coisas, harmonizando as coisas. E os círculos com essas coisas hediondas dentro dele, é aquilo que a energia violeta estava recolhendo e preparando para remover dali. Então você teve a visão positiva e teve também a visão do que estava acontecendo durante a purificação. E essas figuras horrendas é tudo aquilo que a energia violeta estava transmutando, não é? E esses círculos era um símbolo da forma como ela estava controlando isso. Porque a energia recolhe essas coisas todas, a energia mantém isto tudo muito bem controlado e depois remove dali. Certas coisas não podem ser diluídas, certas coisas têm que ser reunidas e removidas. E essas figuras horrendas são inclusive pensamentos das pessoas e outras coisas que existem no espaço. E a energia violeta trabalha então tudo isso, reúne e transfere. Isso tem uma hierarquia para fazer esse trabalho. E a energia leva até uma certa altura e depois há outras consciências que cuidam disso e que mudam isso de lugar ou dão outro destino para isso. E ela disse que quando apareceram uns círculos daqueles mais significativos dentro do horrendo que era, que nesse momento ela fez o sinal da cruz, ela rezou um Pai Nosso e imediatamente os círculos com esses rostos desapareceram e a claridade tomou conta de tudo. Então esse detalhe que você conseguiu ver como você se liberou isso, pode estar querendo dizer que você pode fazer o trabalho de transmutação destas coisas. Isto não passa de um treinamento para você. Então a energia está treinando você e quem sabe se você será uma pessoa que terá como tarefa transmutar, fazer a transmutação, inclusive nessas reuniões das aparições, porque ali se transmuta realmente muita coisa. E de repente você estará sendo treinada para colaborar nessa transmutação. Aliás, o nosso grupo está sendo convidado a ampliar a sua capacidade de transmutação. Porque na medida que o grupo vai entrando nesse trabalho da transmutação, na medida que o grupo vai assumindo o trabalho de transmutar, não as coisas próprias, as coisas do ambiente, as coisas do que estão se passando, à medida que o grupo vai assumindo isto, vai tendo uma tarefa maior. E 2 ou 3 não ficam sobrecarregados com a transmutação de tudo. Isso tudo é um trabalho grupal, espiritual, muito importante e que pode estar começando a acontecer com o grupo. Mas, bem entendido, nós não devemos pedir para transmutar. A transmutação vem quando a gente está preparado para fazer isto. E a transmutação, o trabalho de transmutação vem quando a gente está preparado e vem no grau que a gente pode suportar. Se pede para fazer transmutação, você pode ter uma grande lição. Vem uma carga para você aprender que não deve pedir isto. Você se abra para servir. E é a ordem do universo, são os guias espirituais, é que vão saber no que você deve servir, onde você deve servir, em que grau você deve servir. Você se oferecer e se abrir para servir, isso é muito legítimo. Mas deixe a cargo das consciências que te instruem regular essa sua atividade. E não faça nada de livre iniciativa nesse campo. Uma pessoa sonhou
que estava em uma fila de almoço, essas filas que distribuem almoço para as pessoas. Sonhei que estava numa fila de almoço e no meio do caminho havia um filhote de pássaro recém-nascido, muito frágil, e algumas pessoas tentavam pisá-lo para matá-lo. Isto foi um sonho. E ela então chegou diante daquele movimento, não? Ela procurou estar ali, protegendo o pássaro, que tinha começado a ser maltratado, pegou esse pássaro na mão, ficou com o pássaro na altura do coração, e naquele instante, no sonho, quando ela colocou o pássaro todo machucado no seu coração, ele se transformou num lindo pássaro, novo, e quando ele se transformou naquele lindo pássaro, ele voou. Mas não conseguiu ir muito longe e tornou a cair no chão. E assim que caiu no chão, se transformou num filhote de pássaro normal, frágil e fraco como aquele primeiro. Quer dizer, o pássaro passou no sonho por uma metamorfose e depois voltou ao estado anterior. Então, quando você colocou o pássaro no seu coração, o pássaro ali estava passando por um processo. E ele, tomando a iniciativa de voar, né, ele fez uma coisa antes do tempo. E por isso voltou ao estado anterior. Veja, nós não podemos compreender certas coisas que acontecem com o reino animal. Os animais também passam pelas suas experiências. E aí foi demonstrado que um pássaro tomou uma iniciativa antes do tempo. Isso é muito misterioso para nós. Mas este sonho é muito importante, este sonho é muito simbólico e deu a entender para você muita coisa. Então, entre os pássaros, entre os animais, também existe essa possibilidade deles ultrapassarem aquela oportunidade que eles têm. Isso não é uma experiência do pássaro, isso é uma experiência do reino, isso é uma experiência da vida animal. A vida animal é que gere a vida dos pássaros. Isso é uma experiência da vida animal. E não se sabe o que se passa com a vida animal. Então, é uma experiência que você anote, não é? E isso deve te dar um pouco mais de abertura, não é? Para ajudar esse reino que está precisando realmente muito de ajuda. E aqui uma pessoa está perguntando se ter uma relação extraconjugal pode ser benéfica em termos de equilíbrio emocional. Ou se uma relação extraconjugal só produz karma negativo para ambos. Bem, aqui tem vários aspectos nesta pergunta. Uma relação extraordinária fora da relação conjugal, isto é uma tendência ao que se chama de infidelidade. Agora, se você teve essa relação e se sentiu mais equilibrado emocionalmente, isto aí é porque havia uma circunstância que iria te ajudar. Mas pelo fato de você ter a relação e se sentir mais equilibrado em seguida, pode estar certa que isto é passageiro. Isto é passageiro. Então, aqui, a primeira coisa está a fidelidade. E depois vem o resto. Então, aqui você se sentiu bem, foi uma coisa passageira, porque você ficou com essa preocupação. Então, foi uma forma de você sentir alguma coisa e de agora poder tomar uma atitude com mais tranquilidade. E vai depender do que você fizer daqui por diante,
se isso para você vai ser uma coisa negativa ou positiva. Basicamente, isto chama-se infidelidade. E se existe uma infidelidade neste campo, que é um campo humano muito simples, e essa infidelidade pode ressurgir com coisas mais profundas, com coisas mais espirituais, né? E que cabe a você, enquanto está nesse campo das coisas extraconjugais, você controlar. Porque se você não controlar neste campo, você não vai poder controlar as próximas etapas dessa mesma tendência, da infidelidade. Uma pessoa diz: a minha pergunta é em relação à aparição de Cristo de ontem. Cristo disse: estou construindo meu castelo em corações de barro. O que quer dizer isto? Ele está construindo, está fazendo uma construção sobre coisas que não são muito firmes, né? E nós que ouvimos isto, que ele está construindo castelos em corações de barro, devemos ter cuidado com a nossa situação, porque ainda não estamos fortes o suficiente para receber certas vibrações. Isso nós temos que saber com toda clareza, que o que nós estamos recebendo como vibração nessas aparições, isso está num grau mais elevado do que nós podemos suportar. Mas isso está sendo feito dado o nosso grau de entrega, dada a nossa abertura para os níveis superiores. Então, Cristo está construindo tudo em corações de barro, isto é, está dando uma energia para pessoas que normalmente não poderiam estar recebendo nessa proporção, porque não estão preparadas. Mas a gente, sabendo disso, vai cuidar do próprio coração. E a gente cuida do próprio coração orando com o coração. Então, se você sabe que está havendo um trabalho em você e que você não está de todo preparado para receber essa energia no grau que está sendo dada, porque nós estamos num momento de emergência, então você tem que trabalhar o seu coração. Você tem que descer para o coração, entrar no seu coração, fazer do seu coração o seu centro de trabalho. Isto é, desça da sua mente e entre no coração. Porque aí toda a energia que Cristo colocar aí não vai estar num coração de barro. Isso é que quis dizer esta frase. Muito bem. Eu acho que no mês de julho nós podemos ter o próximo trabalho no dia 20, na segunda-feira, dia 20 de julho. Se houver alguma mudança nesta data, se anunciará pela internet. Mas vocês estão convidados a nos reunirmos de novo dia 20 de julho, às 20 horas. Obrigado pela atenção.